Ó, então, eu vou aqui no Google e pesquiso lá curso. Beleza, aí o Google me dá os resultados aqui de cursos, né? Beleza, então tem várias ideias aqui de sites de cursos, né? Só que aí pode acontecer de você clicar em algum link e o site está fora do ar, né? Então, se o site estiver fora do ar, você vai nessa seta aqui embaixo, né? Vai nessa seta, tá? Aí tem aqui a opção de encaixe, né? Encache. Então, quando você pede para acessar encache, você vai perceber que não é um site bem atualizado. Tanto que ele já começa falando, ó, qual é o dia. Tudo bem que nesse caso está quase bem atualizado, né? Dia 18, 21 e 7. Ó. Então, quer dizer, esse é o backup, né? Então, é o seguinte, ó. Então, assim, olha, então, ó, o cache então, não é um site bem atualizado, é um backup do site, né? Tá? Isso, mesmo se você nunca tem acessado. Porque esse cache aqui, esse cache é o que o Google fez. Tá? Que o Google fez. Como nesse momento aqui, ó. Como nesse momento, ele está indicando aqui que o dia foi 18 de dezembro, 21 e 7, né? 21 e 7, quer dizer, tem um pouco menos de uma hora isso aqui, né? Tá? Por menos de uma hora. Então, quer dizer, está bem atualizado. Então, assim, alguém acessou 21 e 7. Então, assim, quando alguém acessa, o Google pode chegar lá e fazer um backup. Ele faz um backup, porque se outro usuário tentar acessar e estiver fora do ar, né? Então você pede para acessar em cache e você vai acessar a última visualização dele. Então seria o backup mais atualizado, né? Tá? Então é isso aí. Então esse momento aqui alguém acessou no Google. Não você, né? Mas algum usuário acessou, né? Tá bom? Então, legal. Agora, pode falar. Ah, galera, porque está escrito aí criptografia assimétricas, né? Assimétrica, se tem assimétrica. Então existe a criptografia simétrica e a assimétrica, né? Porque a assimétrica, como vem de simetria, é de igualdade. É porque na assimétrica só tem uma chave, né? A mesma chave que codifica, também decodifica. Tá? A mesma chave que codifica, também decodifica. Aí na assimétrica, que é essa criptografia segura, né? Porque na assimétrica aí são duas chaves. É uma só para codificar e outra só para decodificar, né? Aí você fala assim, então dá um exemplo aí de simétrica, né? Ó, vamos colocar assim, ó. Vamos colocar que o curso, né? O curso ele entrega para cada turma aqui do curso, ele entrega uma chave privada. Ele entrega um certificado digital. Só que é um certificado digital só de uma chave, quer dizer, de chave simétrica. Então essa turma recebeu uma chave. Então essa uma chave, todos têm a mesma cópia, tá? Então seria como se todos tivessem a chave dessa porta. Então todos têm a chave dessa porta. Então todos têm a mesma chave, né? Então essa chave é só dessa turma. A outra turma já tem outra chave. Essa chave que vocês têm aqui é para que vocês troquem segurança entre vocês. Então, uma decriptografada, o outro lê. Então, nesse caso, a mesma chave que codifica, também decodifica, né? Tá? Então, essa chave seria, né, de acesso restrito aqui a vocês. Agora, se fosse criptografia assimétrica, seria melhor. Assimétrica seria melhor porque, nesse caso, cada um teria a sua própria chave pública e a sua própria chave privada. Tá? Então, nesse caso, o e-mail que chega criptografado para um usuário da sala, não significa que o outro usuário vai conseguir abrir, não, né? Porque você vai perceber que a sua chave privada só abre o que a sua chave pública faz, né? Então, assim, existe criptografia chamada simétrica, que só usa uma chave, né? E essa assimétrica, então, que usam duas, tá bom? Agora aqui, olha, continuando então, ó. Então, confidencialidade, restrição de acesso, integridade que não foi modificada, né? Disponibilidade é só um backup, né? A autenticidade nós vimos que é só para indicar que ela é original. Um exemplo lá do site, quando você clica no cadeado, né? Ou quando você recebe a assinatura digital, né? Que está indicando a autenticidade. Esse não repúdio aqui, era, o não repúdio é o seguinte, ó. O certificado digital, ele tem validade jurídica ou não? Tem, né? Então, se alguém pega o seu certificado digital e efetua ações maliciosas com ele, quem é responsável é você, né? Você. Tudo bem que você vai ter que provar que não foi você. Vai ter que provar que não foi você. Mas, enquanto isso, quem é responsável juridicamente é você. Então, esse não repúdio vem de uma ideia de não negação. Por mais que você negue, naquele primeiro momento, você que é responsável. Por quê? Porque o certificado digital é seu, né? Então, você vai ter que ir, né, provando que não foi você. Mas, enquanto isso, você é provado. Como se diz assim, até que julgue o contrário, então você vai ser provado por aquelas ações, né? Então, por isso que sumiu o certificado digital, o ideal é cancelar logo aquele certificado, né? Revogar. Justamente para que não aconteça nenhuma ação maliciosa com ele, né? Tá bom? Oi. Há uma diferença no sistema Linux, que diz que quando você tenta invadir algum site com o sistema Linux, você não responde pela justiça. Certo ou errado? Essa questão de se você usa Linux, se qualquer invasão ao Linux, se você não responde pela justiça? Não, é errado. Porque, na verdade, assim, ó, seja qualquer sistema, você efetuou um crime virtual qualquer. Então, efetuou qualquer crime virtual,
Não é porque o Linux é um software livre, o código-fonte é aberto, então se alguém, sei lá, se alguém burla um sistema com Linux, né, então não vai sofrer nenhuma sanção ali jurídica. Não é assim não. Então qualquer sistema violado, né, existe ali uma sanção jurídica que vai ser passada. Mas o Tá? processo pelo sistema Linux você já não recebe, né? Pela empresa, na verdade é um software livre, então não sei como é que funciona, é um corporativo, né? Não, quando a gente estiver falando de Linux, a gente vai perceber o seguinte, a gente vai perceber que Linux, por exemplo, Linux é muito melhor, é muito mais seguro, não trava tanto, quase não pega vírus, justamente por quê? Porque ele é código-fonte aberto. Então a gente vai perceber que tem uma diferença entre software proprietário, que é o caso do Windows, e um software livre, que é o caso do Linux. Tá? Então, software livre, na prática, ele é muito melhor. Muito mais seguro, muito mais rápido, não trava tanto. Tá? Mas essa questão de invasões, de ações ilegais feitas com software livre, tá? Então não tem esse negócio de, efetuou alguma ação ilegal no software livre, então não vai ter nenhuma penalidade, mas o proprietário vai ter. Não, então não entra nesse caso, não. Judicialmente sim, mas o Windows ele pode processar o usuário por conta disso, por essa ação. Mas não. O Linux não. Não é isso não. Eu acho que isso aí vai ser melhor a gente tratar depois mesmo, tá? Porque a gente vai perceber que não é porque o Windows, por exemplo, o Windows quem desenvolve é a Microsoft, né? Só que a Microsoft, ela te vendeu, né, o Windows, te vendeu o Windows. Agora, o problema que você tem, se alguém viola o seu sistema, né, se você sofre algum problema com o seu Windows, alguém clonou o dado do seu cartão porque você usa o Windows, então a Microsoft ela não é responsável por isso, não. Ela só te vendeu o software para você utilizar. Agora, qualquer ação ilegal, qualquer invasão ali, então ela não vai arcar com nada disso, não. Beleza? Então é o seguinte, cara, pegando essa ideia dos princípios, vamos continuar aí nas questões agora, né? Vamos aí na página 16, beleza? Página 16. Na questão aí de número 1. Página 16, questão 1. E coloca assim, confidencialidade, integridade e disponibilidade são características diretamente relacionadas à segurança da informação, que podem ser ameaçadas por agentes maliciosos. E essa parte é certa ou não? Certo, né? Aí continuando, em particular, a perda de disponibilidade acontece quando determinada informação é exposta ao manuseio de pessoa não autorizada. Até aí ele está falando para você que se você expõe a informação a pessoa não autorizada, que você perdeu disponibilidade. Errado, né? Você perdeu o quê? Não, você perdeu foi confidencialidade. Porque confidencialidade que indica restrição de acesso, né? Então, se foi exposto a pessoa não autorizada, então você perdeu foi confidencialidade, né? Nessa mesma página aí, no item 13, tá? No item 13, um dos pilares básicos da segurança da informação é a confidencialidade, que visa proteger a informação contra modificação sem permissão. Errado, porque seria qual princípio aí, cara? Integridade. Porque está falando que confidencialidade visa proteger a informação contra modificação sem permissão. Então, contra modificação seria integridade, né? Então, a integridade está indicando que não foi modificada, né? Nesse 14 agora, galera. 14. O controle de acesso, que é uma das formas de assegurar que somente pessoas autorizadas acessem determinada informação, pode ser realizado mediante o uso de dados biométricos. Certinho, né? Então, você pode usar biometria. Na página 17, agora próximo, né? Nessa questão 28, galera. Na 28 ele colocou o enunciado aí, mas ele só quer saber de você qual alternativa aí que marca a letra onde tem apenas princípios de segurança da informação. Letra A, né? Até porque a letra B tem esse erro do persistência, né? A letra C tem um consistência, isso, D, durabilidade, e o E, confiabilidade, né? Próxima página aí, galera. Cadê? 32. Na 32, a criptografia utilizada para garantir que somente o remetente e o destinatário possam entender o conteúdo de uma mensagem transmitida. Caracteriza uma propriedade de comunicação segura denominada... É o seguinte, essa questão aí foi uma questão da Funiversa, né? Ele trouxe como resposta B de bola. Então ele falou que a mensagem que é enviada por um vai ser entendida por outro. Quer dizer, porque só vai ser entendida por quem está em chave privada, né? Tá? Aí ele marcou aí confidencialidade, né? Mas na verdade nessa questão da Funiversa ele marcou a mais correta, né? Porque na criptografia também usa integridade. Integridade porque vai garantir que quem pegar essa mensagem no meio do caminho não entende nada. Quer dizer, então ele não vai conseguir nem modificar, né? Então assim, nesse princípio da criptografia também é usado integridade, né? Mas de qualquer maneira a resposta que ele trouxe aí foi confidencialidade. É porque algumas bancas têm aquele negócio de dar mais correta aí, né? Tá?
Foi nesse caso aí, a B de bola. Ó, então essa do final de semana aí que eu estava comentando, do STF, ó, duas questões aí sobre essa questão de certificado digital, né? 2 itens. Um deles fala assim, ó, por meio de um token é um pendrive, né, galera? Então, por meio de um token protegido por senha, com chaves e certificados digitais, pode-se garantir a integridade do conteúdo de um documento. Certo, né? Então pode, né, galera? Tá, pode garantir. Então, certo. Na 28, assinaturas digitais são recursos que substituem a biometria. E aí, até ali? Tá errado. Então, a assinatura não é para substituir biometria, né, galera? A assinatura digital é uma forma de segurança. Biometria é você usar alguma parte do corpo como identificação, né? Tá legal? Oi? Isso mesmo. Então você pode usar biometria e mesmo sem usar a assinatura digital para proteger, né? Mas isso mesmo. Então é uma forma a mais, mas um não substitui o outro, né? Porque a ideia que ele deu foi substituição, né? Esse caso aqui da questão 32, você falou confidencialidade ou integridade. E a mais correta é confidencialidade. Isso. Se tivesse colocado aí, ao invés de integridade, confidencialidade, estaria correto também. Você fala nessa aqui? Deixa eu ver. Por meio de um token protegido por senha. Não, na 32. Não, nessa aqui mesmo que ele quer saber. Por meio de um token protegido por senha, com chaves e certificados digitais, pode-se garantir a confidencialidade do documento. Tá? Pode-se garantir. É porque com certificado digital você pode usar a criptografia, né? Mas ele está falando se esse conteúdo é válido ou não. Falando substituir a palavra. A questão anterior, ele falou que a exato Aí é a Funiversa aí, né? Aham. mais correta. Isso. Integridade, você falou que também. Porque ó, seria assim, ó, pode-se garantir a confidencialidade do conteúdo de um documento. Acabaria ficando certo porque assim, ó, por meio de certificado digital, você tem duas chaves nele, né? Duas chaves, que é a pública e a privada. Por meio dele você pode usar a criptografia. Então, usando a criptografia aqui com o certificado digital, você poderia garantir a confidencialidade. Então, garantir confidencialidade é porque se você está com o certificado digital, então vai indicar que só quem vai abrir a mensagem é você. Porque tem que usar a chave privada que está aqui dentro, né? Tá? Então, pode-se garantir confidencialidade? Poderia. Tá legal? Isso, estaria correto também. Então, então no momento aí, cara. Então isso aí, ó, sobre tudo que a gente está falando, tem provas recentes que dá isso, né? Então é por isso assim, cara, se for para a gente resolver, por exemplo, se for para a gente pegar provas de 6 meses atrás do CESP para cá e corrigir, já são muitas questões, né? Porque o bom do CESP, quase todo final de semana tem prova do CESP, né? Tá? Então o que não falta aí é questões, né, cara? Tá, questões. Então todo final de semana tem questão que dá para ir tirando aí, né? Ó, então, oi. Você estava falando agora mesmo, se alguém conseguir te endereço, você passou a chave privada por acaso e aconteceu de pegar em torno de qualquer coisa. Mas então, assim, esse garantido, será que esse garantido estaria... Galera, então assim, ó, se o garantia que caberia erro, vamos imaginar assim, ó, se o garantia que caberia erro, porque pode acontecer de você sumir o certificado digital e alguém com o seu certificado digital agora conseguir ler suas mensagens, né? Porque assim, nesse caso não caberia recurso, porque ele falou que pode se garantir. Tá? Pode se garantir. Então, assim, ele deu a possibilidade de garantir. Então, a possibilidade vai ser enquanto você mantiver esse certificado digital, seu. Então, assim, enquanto você não deixar cair em mãos erradas, né, tá garantido, né? Agora, realmente, aí abre brecha para aquela questão. Se você perder, perdeu, então, a integridade, né? Se você perdeu o certificado digital, né? Então, aqui não cabe recurso só devido ao pode mesmo, né? Agora, você fala que garante a integridade, aí já caberia recurso, porque existem possibilidades em você perder essa integridade, né? Tá bom? Ó, então agora vamos tentar pegar algumas de Windows aí, né, galera? Nessa mesma lista aí. Se o restante aqui está errado, deixa eu ver. Assinaturas digitais são recursos que substituem a biometria. Beleza, ficou errado. E garante que o documento possa conter uma imagem com assinatura gráfica ou rúbrica. Porque, galera, e é muito comum na hora da prova ele tentar colocar a assinatura digital como rúbrica, alguma coisa assim. Porque muitas pessoas pensam como isso, né? É porque a tendência, só de ver o nome, é a gente pensar que é assinatura mesmo, né? E não tem nada a ver com assinatura, né? Tá bom? O item 30? Qual a página aí mesmo? 18? Então, a página 18 aí, no item 30. Galera, o item 30 ele fala assim, ó. O certificado digital é um arquivo eletrônico que contém os dados de uma pessoa ou instituição, utilizados para comprovar sua identidade. Galera, até aí é o seguinte, ó, ele só quer saber de você, ele quer saber o que você consegue visualizar no certificado. Tipo assim, você abriu um site com cadeado, clicou no cadeado, ele quer saber o que você consegue obter aí. Ó.
Aí ele continua falando assim, ó. Dentre as principais informações encontradas em um certificado digital, referentes ao usuário, citam-se. Só dê uma lida para ver qual que vocês marcariam aí. E aí, o que vocês marcariam aí? Vai ser letra C. Ó, não pode ser a letra A, porque a letra A fala assim, código de acesso ao sistema. E não pode clicar no cadeado e ele mostrar o código de acesso. Tipo assim, está entregando o ouro ali, né? Então não pode. Então, ó, porque quando você clica no cadeado, ó, cliquei no cadeado, aqui tem como você visualizar informações do certificado. Aqui em detalhes, por exemplo, ó, tem tudo, ó. Ó, porque eu fui em detalhes, né? Ó, tem a versão, tem o número de série, a validade do certificado digital, ó. Válido, aí até, né? Aí coloca a data. Ele coloca ali quem foi o requerente, ó. Quer ver mais abaixo aqui, ó? Ó, quem foi o requerente? Então lá, Banco do Brasil, Brasília, DF, tá? Aí coloca lá a chave pública, então aqui ele coloca várias informações, né? Tá? Então realmente é a letra C. Bom. Beleza, agora começando aí nessa parte de Windows, né? Pera, é só uma observação aí nessa parte de Windows, na página 20. Vamos aí na página 20, onde nós temos essa tela aí do Windows Explorer, né?